Muito bem, as crônicas do bispo. Tema: o Espírito e as duas aves do céu. Uma lição sobre os 7 Espíritos de Deus. Tem sido um tempo muito oportuno mesmo, sobretudo essas 3 últimas semanas, nesses propósitos que temos feito aqui na igreja, com os pastores, com os presbíteros, com os líderes, com toda a igreja na realidade, para buscarmos o mover de Deus e termos um tempo separado de ministrações por escalas, né, ou enfim, de temas diversos, uns pelos outros, orando e sendo todos conjuntamente ministrados. Tem sido uma experiência muito especial por ver a dedicação, o estudo, o zelo, o empenho. Ainda hoje pela manhã, falando com o pastor sobre o tema que ele falou ontem, ele disse: bispo, eu ia fazer assim, ia fazer assado, tentei gravar, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando eu acordei hoje de manhã, Deus falou comigo, me chamou, me ensinou, me mostrou como é que eu gravava, fui lá, peguei, fiz, e foi uma bênção. E eu falei para ele o seguinte, falei, tá vendo? Se não é esse envio, se não é esse propósito, você não ia viver essa experiência, não ia ter essa preocupação. Isso não tem preço. Quando existe a mesma disposição mental e o mesmo parecer, é a sabedoria do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1, né? Versículos 4 e 5, se não me engano. Algo realmente especial começa a acontecer. E por isso a gente tem visto essa grande movimentação. Começamos falando sobre 7, na primeira semana, sobre uma palavra desafiadora, na outra semana sobre as 7 igrejas, e terminamos hoje falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Cada uma dessas semanas e cada um desses temas estava relacionado a uma palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração. E da mesma maneira, os 7 Espíritos de Deus. Então eu quero apenas brevemente fazer algumas considerações sobre o que era realmente que estava no meu espírito. E é exatamente sobre o testemunho de Moisés no Egito. Entenda bem. Isaías 11, 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Ou seja, os 7 Espíritos de Deus. Nós vemos Naamã dando 7 mergulhos, o profeta Elias, naquela passagem de 1 Reis 18, né, buscando aquele sinal da nuvem, desce também o seu moço 7 vezes. 7 igrejas do Apocalipse indicam, apontam 7 dias da criação, apontam para a perfeição dos 7 Espíritos de Deus, né? As lâmpadas do candelabro são as luzes dos 7 Espíritos de Deus e assim por diante. Então foi muito especial esse tempo de mensagens, de ministrações, de profundidade, de empenho mesmo, e de orações aqui nessa última semana. O Espírito do Senhor, gente, o Espírito do Senhor é o poder de Deus. Deus, eu sempre falo vamos dizer, para máxima assim, né? Para te dar a entender. Deus é aquele que pensa, Jesus é a voz, é aquele que fala, o Espírito de Deus é aquele que faz, é o que executa, é o poder, né? Moisés lança o seu cajado diante de Janes e Jambres no Egito, e o cajado de Moisés é um pedaço de pau inanimado, se transforma em uma víbora. Moisés tem que fugir dela, né? O que é aquilo? É o poder. O poder é o Espírito de Deus. O poder do Espírito é o que torna fecunda uma mulher como Maria e tantos outros exemplos. O Espírito de Deus é o poder de Deus, é o fazedor de todas as coisas e que conduz as almas à confissão realmente do Senhor Jesus em arrependimento, em pecado, convence de todo pecado, justiça e juízo. O Espírito de sabedoria, veja como é interessante, né? O mundo está cheio de sabedoria, de entendimento, tem gente que é muito forte, conselheiros, tem para todo lado. Veja os coaches de hoje em dia, né? Quantos conhecedores exímios nós temos hoje, doutores, mestres, tudo, né? E tem muitas seitas que também têm temor de Deus, ou da sua divindade. Perceba,
Sábios também tem muita gente, veja só o Buda, sei lá, né? Então veja, a diferença dos 7 Espíritos de Deus não é o conceito estrito ao pé da letra da palavra sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza ou conhecimento ou temor, mas sim o poder que é aplicado naquele diante do qual virá essa grande realização. O conceito de sabedoria desse prisma, você for procurar em bases bem profundas, você vai ver que ele está relacionado ao amor. O apóstolo Paulo descreve o amor, tudo sofre, tudo suporta, sabe? Não se envaidece, não se ufana. E a sabedoria, então, ela tem implícito no seu bojo de explicação ou de definição esse autocontrole. Autocontrole, é isso mesmo, é o controle que vem do alto. É a sabedoria, não se desespera, sabe que as coisas estão sob controle de alguma maneira. É aquele exemplo, né, do tomate, né? Você deve saber, mas sem chover no molhado. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Muito bem. O entendimento é um exemplo assim. Eu estava agora com uma palavra no meu coração que estava muito enigmática, e eu não sabia para onde ir, que era as estrelas do céu azul. De dia não tem estrela. Isso me deixou realmente muito assim apreensivo, e eu fui jejuar e orar, e estava em um lugar, numa sala que tinha bastante gente, e eu percebi um leve toque, como de um sopro bem suave passando assim no meu coração, muito sucinto. E aquilo me despertou, eu parei e falei, é o Espírito Santo. Aí eu levantei, fui para uma janela, peguei um café, fiquei ali orando, coloquei no fone de ouvido um louvor que tinha me despertado nesses dias, e daí a pouco comecei a chorar, e olha, sabe o que aconteceu, gente? Desanuviou, nem sei se existe essa palavra, tirou aquele véu, aquela venda dos meus olhos e do meu coração, e veio o entendimento do que representa. Foi desse jeito que aconteceu. Diante do Senhor, pelo Espírito Santo, e eu comecei a ver, e aquela palavra começou a fluir como de uma fonte. Eu fui anotando, fui gravando, fui vendo, na verdade, as estrelas com Abraão e ao longo de muitas escrituras. Ou seja, é o poder, vem te dar entendimento daquilo que você olha e fala, isso não entra na minha cabeça, não consigo, sabe, compreender. Ou até não aceitamos, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque, poxa, não tem entendimento. Mas no poder do Espírito do Senhor, ele dá sabedoria, ele dá entendimento. E eu louvo a Deus porque me veio o entendimento daquilo que o Espírito de Deus apenas havia soprado com uma frase que eu havia discernido no meu coração, e eu fiquei muito feliz com aquilo, e é um testemunho muito grande, né? E você também é assim. Se você ser tocado pelo Espírito de Deus, é uma marca que não tem preço. Muito bem, o espírito de conselho está relacionado a abrirmos o nosso coração, sermos instrumentos de Deus, né? Viria o profeta Isaías dizer que ele é o conselheiro, o Senhor é o conselheiro de Israel, né? O espírito de conselho, ele faz com que você seja curado no teu interior, no teu coração, sabe do quê? Para que você não se isole e você estabeleça viva uma direção de Deus, de alguém que realmente te aconselha, te ampara. E aconselhar, muitas vezes, não é ser um propalador que fala, mas é dar o ombro, é dar o colo, é ouvir. Fortaleza é o Senhor. A frase imortalizada, não é, de Isaías e também do Salmo por Lutero, se vocês se lembrarem da Reforma, que já teve a oportunidade de dar uma olhada, castelo forte é o Senhor. Lutero escreveu as 95 teses e pregou lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, né, e ali foi inaugurada a Reforma Protestante, que está aí até hoje.
né? E ele usou essa palavra de Isaías. Não separei aqui o versículo, me perdoe, Isaías 40 e qualquer coisa. Castelo forte é o Senhor, é a fortaleza, sabe? É onde você está amparado, guardado. Por isso que o Salmo diz, né, 127, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele é a fortaleza, né? Se ele não edificar, trabalham em vão os construtores. E assim por diante. Eu não quero me estender muito, porque muito já foi falado nessa semana com muita profundidade. O espírito de conhecimento, Oséias fala, né? O povo perece porque não tem conhecimento. Sabe, Moisés no Egito tinha conhecimento. Se Moisés de fato foi um engenheiro, um arquiteto, ele conhecia aquilo como ninguém, com uma palma da mão. O conhecimento está relacionado com você ter pisado aquela terra, repassado por vezes aquela matéria. Está relacionado à experiência, sabe? O temor do Senhor é a palavra eu gosto bastante, né? Foi explicado de uma maneira muito, muito especial. Eu gosto bastante de Mateus 10, 28, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. O temor do Senhor está relacionado à visão da salvação, da vida eterna. Imagina, né? Imagina que coisa. É a sabedoria daquele protestante também, né, de Calvino, que ele dizia, tudo que você fizer, faça com olhos na eternidade. Isso é temor do Senhor, né? Enfim, muitas outras interpretações ou formas poderia ser visto. Mas sabe o que acontece, gente? É em Moisés que eu vi esse agir dos 7 Espíritos de Deus. E para falar das 2 aves do céu, do Espírito e das 2 aves do céu, veja só a palavra que eu tinha no meu coração no início da semana, é Êxodo 19, de 1 a 4. Veja, no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Veja, tendes visto o que fiz aos egípcios. E o que o Senhor fez? Os destruiu completamente. O cavalo e o seu cavaleiro foram afogados, não é? Êxodo 15, no mar vermelho. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Meu Deus! Sabe o que acontece? Deus mostra para Moisés que eles estavam saindo do Egito alado, voando nas asas de uma águia grandiosa e poderosa. Escute essa palavra, meu irmão, minha irmã. Aquela saída do Egito, ela estava sendo conduzida, ou melhor, eles estavam sobre as asas de uma águia poderosa. Eles estavam voando nas asas do Espírito de Deus. Quando Moisés confronta Faraó em todas as instâncias, era ali o Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento. Sabe, era um homem conhecedor do Egito, um homem que foi ali, não como um assassino que ele era, com um BO enorme no Egito porque assassinou um egípcio e escondeu na areia. Não dá para esconder na areia, Moisés. Mas nas asas da grande e poderosa águia do Espírito, você pode enfrentar o faraó, o gigante Golias, o Satanás, o Egito inteiro, porque você não está na tua força. De alguém que coloca a mão no peito e ela fica leprosa. Não, você está na força do poder dos 7 Espíritos de Deus. E Deus fala para Moisés, Moisés, eu sou. O nome de Deus é eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Então, Moisés, vai lá nesse temor. Nesse temor. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Vou colocar o Arão para ser o profeta e você vai ser como Deus para Arão. Mas sabe, você
vai passar a fluir de uma maneira tão grande em fortaleza que é o faraó que vai correr de você e não você que vai correr do faraó. A moral da história, gente, é que Moisés foi cheio do Espírito de Deus e ele não poderia imaginar, e nem eu nem você, que eles estavam saindo de lá nas asas de uma grande e poderosa águia. O Espírito de Deus estava lá fazendo aquela obra, era o tempo de Deus de tirar o flagelo. O poder da águia, representando o Espírito de Deus, é que quebra os grilhões, tira da escravidão, destrói os enganos de Ramsés e Pitom, os deuses do Egito, e que leva no caminho da terra prometida. E é onde eu creio que eu e você estamos, se de fato assim cremos, em nome de Jesus. Eu queria fazer algumas considerações. Vamos lá. Temor do Senhor não tem preço, tem valor. Conhecimento de verdade destrói toda a vaidade. É preciso sabedoria para ser chamado de Vossa Senhoria. Entendimento para viver livramento. Espírito de conselho para voltar a olhar no espelho. Espírito de fortaleza para ter a verdadeira beleza. Gente, o Espírito do Senhor é a águia que tirou Israel do Egito. Mas lembre-se, Ezequiel também viu as águias. Isaías também. O Apocalipse também fala da grande águia que voou. E quando alguém enxerga a grande águia voando, sabe, é realmente uma obra genuína do Espírito de Deus que está olhando para um alvo bem superior, para o cumprimento de promessas ainda maiores, que começa pela libertação da escravidão, mas ela vai terminar em Canaã. E na terra de Canaã, eles comeram as novidades da terra. Jesus celebrou o casamento em Caná da Galileia, em Canaã. Os discípulos lá foram levantados. A obra de poder ali foi feita. E assim, nós vamos viver também um ciclo muito, mas muito diferente, muito especial, eu creio, nesses meses que estão por vir a partir dessa semana, que vai se findar no próximo fim de semana aí, em nome de Jesus. A minha oração por mim e por você, que Deus nos dê fortes garras, como da águia, para não perdermos as nossas bênçãos. Que Deus nos dê fortes asas para alçarmos voos mais altos. Que Deus nos dê olhos de águia para enxergarmos longe. E que Deus possa nos agraciar com um canto, está escrito errado ali, com um canto maravilhoso de louvor somente a Ele. Ainda para não ficar sem resposta, talvez você esteja se perguntando qual é o outro animal, ou melhor, qual a outra ave, porque eu falei no título 2 aves. Mas eu creio que você já matou a charada sobre esse outro pássaro. Mas sobre esse eu falo outro dia, porque a plenitude dele e a sua sublimidade só caberia mesmo no Senhor Jesus. Fica com Deus. Obrigado, Jesus.